Fala pessoal, tudo certo? Nutri Juliana Rocha por aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre número de receitas em uma aula. Então, como que eu comecei? Qual que é o número geralmente de receitas que eu gosto de trabalhar? Porque na verdade, o que você tem que sempre pensar na hora de montar uma aula é não só nas receitas, mas o porquê daquelas receitas. Não é pegar receita aleatória, eu gosto de fazer isso, eu vou ensinar na minha aula. Mas o porquê daquela receita. Então, o que muita gente fala, mas eu tenho que ter lá um e-book com 100 receitas para poder dar essa aula para o meu aluno. Não, gente, você não precisa disso. O que importa não é o volume de receitas, e sim o que aquela receita vai ajudar na vida do seu cliente, do seu aluno, do seu paciente. Então, por isso que você tem que entender muito bem qual que é a real necessidade dele. Então, primeiro você tem que ver qual que é a dor, né? Qual que é a dor do teu cliente, do seu aluno. Eu, quando fui montar minha aula de culinária low carb, qual que eram as dores daquelas pessoas? Uma das dores era, eu vou tirar o pão do meu café da manhã, então as pessoas não sabiam o que substituir no café da manhã, por exemplo, se ela fosse tirar o pão com a farinha de trigo, né? Fosse fazer uma dieta ali que ia tirar um pouco as farinhas da dieta, enfim. Então, uma das dores, das dificuldades, dores e dificuldades, era o café da manhã. Então as pessoas, e agora o que eu vou fazer? Eu sou acostumada a comer o meu pãozinho de manhã, meu bolinho da padaria, enfim. Então tinha essa dor, essa dificuldade com os meus alunos. Então, uma das coisas que eu coloco é quais são essas dores. Outra dor também desse meu cliente, desse meu aluno, era os lanches da tarde. Então, o que eu vou comer de lanche da tarde, né? Que eu gosto de um bolinho, o que agora que eu vou fazer? Não tem mais pãozinho de novo? Porque eu via que no almoço e no jantar era mais tranquilo, né? Porque ali é carne, é legumes, é salada, então isso é mais tranquilo, né? Entre aspas para alguns, mas assim, na forma de preparo da receita, não era uma dor tão grande quanto essas pessoas tinham essas dores na hora do café da manhã e dos lanches. Então eu peguei, né, baseado nisso que eu montei as receitas para dar as aulas. Então eu lembro que na minha primeira turma eu ensinei a fazer omelete, né? Omelete, que eu falava assim, gente, isso é muito óbvio, né? Quem que não sabe fazer omelete? Eu pensava realmente isso, né? E não pode. E na verdade depois eu parei para pensar, eu falei, nossa gente, realmente as pessoas não sabem tudo. A gente acha que todo mundo sabe tudo, porque o que a gente sabe, a gente acha que todo mundo sabe. Se a gente sabe fazer, a gente acha que todo mundo sabe. E não é assim, e a gente também não sabe tudo. E aí quando eu fiz uma receita de omelete naquela turma, as meninas, nossa, eu não sabia que tinha que esperar selar bem para poder virar. Então, para algumas pessoas, eu falo, nossa, isso é meio óbvio, né? Mas para os meus alunos, isso não era tão óbvio assim. Então, você tem que pensar quais são as dores do seu aluno. Foi assim que eu escolhi as receitas. O número de receitas também vai depender muito do tempo de aula. Então, eu trabalho em média com aula de 3 horas e meia, 4 horas. Eu escolho em média de 6 a 8 receitas, tá? Dá vontade de fazer 20 receitas, sair explicando, ensinando um monte de coisa. Nossa, vai ter 20 receitas, meu aluno vai sair feliz. Só que não vai ter tempo de você explicar a essência de cada uma delas, tá? Então você tem que pensar nas receitas para você explicar a essência. Olha, gente, no café da manhã você pode fazer um omelete. Aqui eu tô fazendo com um queijinho, um tomatinho e um manjericão. Tô fazendo um omelete caprese, mas você pode substituir por esse ingrediente. Então, já naquele preparo você dá várias opções do que ela pode fazer. Olha, no lanche da tarde, eu sei que vocês têm dificuldade no lanche da tarde. Você pode fazer essa quiche, por exemplo, e você pode mudar o recheio. Então, você pode fazer de frango, você pode fazer de atum, você pode fazer de legumes. Então, no momento da receita, de uma receita, ela já abre o leque com várias possibilidades. Então, essa é a essência de você montar uma aula, de pensar ali na hora de planejar o seu menu, a sua cartela de receitas aí para você dar na sua aula, tá? Então não precisa assim falar, eu vou querer fazer receitas gourmet, ensinar, fazer um risoto com os ingredientes importados, com não sei o que, porque às vezes isso não é a dor do seu aluno. Pode ser que a dor dele seja fazer algo mais sofisticado, para fazer um jantar mais sofisticado, mas você tem que sempre pensar na dor do seu aluno. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com pacientes ou com clientes, ou fazer uma turma de culinária funcional para celíacos,
Qual que é a dor do celíaco? É não saber justamente substituir a farinha de trigo, às vezes não saber fazer um pão sem glúten. Às vezes a dor dele é querer comer um pão gostoso sem glúten. Então você montar esse tipo de receita, querer comer um bolo sem glúten, né? Então é você pensar realmente na dor para montar essas receitas para o seu paciente, seu aluno. E também é muito importante você definir, né, o tipo de aula que você quer dar. O que é isso, né, definir o tipo de aula? É você ser específico. Então, se eu vou trabalhar com celíacos, eu vou ir nas dores dos celíacos. Eu vou trabalhar com diabético, qual que é a dor do diabético? É o que ele pode substituir o açúcar nas suas receitas. Então, você trabalha ali, fica mais fácil também quando você deixa mais específico em relação à turma, fica muito mais fácil para você montar as suas receitas. E não precisa menos, eu sempre falo, menos é mais. O que importa é você solucionar aí a dor do seu aluno.